Fala, meu aluno, minha aluna, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso curso de língua portuguesa. Agora, neste bloco, a gente finaliza o assunto de verbo. A gente não finaliza o estudo da morfologia ainda. Ainda faltam outras classes gramaticais importantes também, como conjunção, de verbo, preposição, interjeição. Interjeição nem tanto, mas conjunção, sem dúvida, muito importante. Mas aqui a gente finaliza verbo, tá? Então, o que nós temos aqui para este bloco? Dois pontos muito importantes. Mas toda aula você fala que é muito importante, né? Em toda aula eu estou dizendo o que é muito importante, né? Em cada aula. Aqui, os dois tópicos são muito importantes mesmo, os dois. Tá? O primeiro deles, aqui da nossa aula 18, verbos, parte 4, né? O primeiro deles é sobre flexão verbal. Tá? Muitos editais trazem o termo flexão verbal no edital. Nem precisava, né? Bastava colocar verbo, porque flexão verbal está dentro do assunto de verbo, mas a banca às vezes quer deixar claro que vai cobrar esse assunto, que é um assunto de verbo. Tá? Ok? Então, ó, vamos lá, flexão verbal. Muitos verbos têm algumas flexões interessantes. E aí eu queria destacar, tá, três tipos de flexão. Tá? Você tem isso aí no seu material, destaque aí também, tá? Eu quero destacar três tipos de flexão de verbo. Primeiro, certo, deixa eu pegar aqui com marca-texto. É a flexão que envolve o pretérito imperfeito do subjuntivo, cuja desinência é SSE. Todo verbo que tem SSE está no pretérito imperfeito do subjuntivo, certo? Por exemplo, o verbo caber, se eu coubesse. O verbo vir, se eu viesse. O verbo ver, se eu visse. Eu coloquei aqui, ó, ver e vir para você perceber que é diferente. O verbo pôr, se eu pusesse. O verbo ter, se eu tivesse. Inclusive, mais adiante nesta aula, a gente vai dedicar uma atenção especial aí ao verbo vir, tá? Ao verbo pôr e ao verbo ter, que apresentam muitos derivados. Então é importante que a gente foque neles aí também. O verbo que eu quero destacar para você são os verbos no pretérito imperfeito do subjuntivo. Qual é a desinência? SSE. Vamos pegar aqui o nosso marca-texto de novo. Né? Segunda flexão de verbo importante é a que envolve o futuro do subjuntivo, com a desinência R. Tá? Ó, quando eu... Pode ser, eu estou colocando o eu apenas aqui, porque é mais fácil, a forma mais fácil. Mas pode ser eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Bom? E o futuro do subjuntivo geralmente tem o quando ou se antecedendo, geralmente, tá? Então, ó, quando eu couber, não é quando eu caber, né? É quando eu caber, não, quando eu couber, certo? Ó, o verbo ver, quando eu vier, o eu aqui também serve para o ele, né? Quando ele vier. Ó, quando eu vier, eu trago isso para você. Agora, o verbo ver, olha só que interessante. No futuro do subjuntivo, como é que fica? Vir. E isso não cai em prova, tá? Isso despenca em prova. O verbo ver no futuro do subjuntivo é vir. Quando você ouvir, assim que ouvir, logo que ouvir, ok? Então, se liga nessa dica aí, tá bom? O verbo ver no futuro do subjuntivo é grafado com i. E aí o verbo pôr, quando eu puser, e o verbo ter, quando eu tiver. Tá? Então, essa é a segunda flexão importante. A terceira flexão verbal importante, eu queria destacar só essas três, a que envolve o pretérito mais que perfeito, tá? Pretérito mais que perfeito. Qual é a desinência que a gente já conhece? Ra. Então, o verbo caber, eu coubera, né? Não é eu cabeira não, eu coubera, certo? Ó, coubera. E o verbo vir, eu viera. Verbo ver, eu vira, né? Ele vira, eu vira, tu viras, ele vira. Aqui não é do verbo virar, não, tá? É do verbo ver, tá bom? O verbo virar, eu viro, né? Certo? Ó, o verbo pôr, pusera, tá? E o verbo ter, tivera.
Então, nós destacamos aqui, vou pegar aqui a nossa caneta, 3 flexões verbais importantes. Aqui tem, né, o SSE, traz aí o pretérito imperfeito do subjuntivo, a flexão que traz o R do futuro do subjuntivo e a flexão verbal que traz o RA do pretérito mais que perfeito. Só existe ele no indicativo, né, nessa forma simples. Então, vamos focar nessas 3 desinências verbais, ok? É com elas que a gente vai trabalhar agora. Tá? Então, ó, queria começar destacando o seguinte: formas derivadas do verbo ter. Ter na primeira pessoa do singular. Certo? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui o verbo ter na primeira, eu coloquei primeira e terceira porque é a mesma forma, tá? Então, ó, se eu tivesse dinheiro, tá? Quando eu tiver dinheiro, eu ou ele tivera dinheiro. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. SSE, R e o RA. Então, se eu quiser saber agora os derivados do verbo ter, tá? Eu queria dizer o seguinte, os derivados vão ter a mesma flexão. A prova, às vezes, traz o derivado e não o verbo ter. Pode trazer o verbo ter também, mas aí fica bem mais fácil. A prova geralmente traz a forma derivada. E aí muita gente se perde querendo conjugar a forma derivada. Ó, você não precisa conjugar a forma derivada, tá? Porque a forma derivada tem a mesma flexão da forma primitiva. Então, vamos imaginar que a sua prova traz aí para você flexionar, vou pegar aqui o marca-texto, você flexionar os verbos deter, manter, obter, reter. Ainda existem outros, né? Conter, suster e por aí vai, tá? Aí observe, ó, que o que muda aqui é só o comecinho. Nós estamos diante do verbo ter. Então, eu não preciso saber conjugar o verbo deter, o verbo manter, o verbo obter, o verbo reter. Eu só preciso conjugar o verbo ter. Depois eu acrescento esse comecinho aí. A flexão é a mesma. Então, ó, se fosse o verbo ter, detesse? Não, detivesse. Deter? Não, detiver. Detera? Não, detivera. Então, muita gente com certeza iria ter dúvida. Mas você já sabe que o verbo deter é conjugado pelo verbo ter. Ok? E o verbo manter? Se ele mantesse a palavra? Não. Se ele mantivesse a palavra, ó, mantivesse, tá? Vai ser conjugado da mesma forma que o verbo ter. Ó, quando você manter a sua palavra, não. Quando você mantiver. Ele manter a palavra, não. Ele mantivera a palavra. Obter, se você obtesse, não. Se você obtivesse. Quando você obter, não. Quando você obtiver. Ele obtera, não. Ele obtivera. Reter, se ele retesse, não. Se ele retivesse. O verbo reter aqui, ó. Quando ele reter, não. Quando ele retiver. Ele retera, não. Ele retivera. Percebeu aí, ó, que é a mesma terminação, ó. Mesma terminação, tá? E todos os derivados que eu não coloquei aí vão ter essa mesma flexão. Olha aí que legal. Então, não quebre a cabeça na hora da prova, não fique gastando os seus neurônios aí à toa, tá? Obviamente, não falo gastando neurônio entre aspas, né? Ninguém vai entender isso literalmente, né? Então, assim, não gaste seus neurônios à toa, tá? Os verbos derivados têm a mesma flexão do verbo primitivo. Outro exemplo aí, prof. Pronto. Verbo por, tá? O verbo por, lembrando que os derivados não têm, né? Não tem o acento, tá? Esse acento aí, nós vimos na aula de acentuação gráfica, ele existe somente para diferenciar verbo por da preposição por, ok? Então, ó, vamos pegar aqueles 3 tempos, né? Pusesse, que é o pretérito imperfeito, ó, do subjuntivo. Puser, que é o futuro do subjuntivo. E pusera, tá? Pusera, que é o pretérito mais que perfeito, tá? Pusera. Então, pusesse, puser, pusera. As formas derivadas vão ter a mesma terminação.
Observe, ó, que o que muda aqui é só o comecinho, ó. Depor, propor, repor, compor, supor, antepor, sobrepor, compor, contrapor, contrapropor, isopor. Não, isopor não, brincadeira. Isopor é substantivo. Então, eu vou ter que saber conjugar numa prova o verbo depor, propor, repor e todos os que eu citei? Claro que não, tá? Basta conjugar o verbo por, que os derivados vão ter a mesma flexão, ok? Aqui, por exemplo, ó, depor. Depor, se ele depôs, não, depusesse. Propor, se ele propôs, não, se ele propusesse. Repor, se ele repôs o dinheiro, não, se ele repusesse o dinheiro. Depuser, se ele depor, não, se ele depuser. Se ele propor, não, se ele propuser. Se ele repor, não, se ele repuser. Ele depora, não, ele depusera. Ele propora, não, ele propusera. Ele repora o dinheiro, repora, não, ele repusera o dinheiro, certo? Ele repusera o dinheiro. Ficou fácil assim? Eu conjugo o verbo pôr, que dá origem, tá bom? Em outro caso aí, ó, tem o verbo vir, certo? O verbo vir. Olha aqui, dois derivados, tá? Então aqui eu vou ter o seguinte, ó, viesse, aí eu vou ter, ó, viesse, convier, conviesse, conviera, intervir, interviesse, intervier, interviera. Se lhe convisse, não, se lhe conviesse. Se ele intervisse na questão, não, se ele interviesse. O outro aqui, ó, quando ele vier, se lhe convier, se ele intervier. A gente fala assim, ó, ei, se ele intervir na questão, se ele intervir por nós, não, se ele intervier, que o verbo intervir vem do verbo vir, tá? E aqui, ó, viera, viera. Então eu vou ter, ó, convira, não, conviera. Ele intervira na questão, não, ele interviera na questão. Então todo verbo derivado, tá, tem a mesma flexão do verbo primitivo, tá bom? Agora um detalhe interessante aqui, ó, para cá, certo? O verbo intervir, né, vem do verbo vir. Então eu digo o seguinte: ele interviu, vou colocar aqui no passado, pretérito perfeito, tá? Ele interviu na questão ou ele interveio na questão? Qual é a forma correta? O que você marcaria aí? Ele interviu ou ele interveio? Nós sabemos que o verbo intervir, ó, vem, vou melhorar esse o aqui. Sabemos que o verbo intervir vem do verbo vir. Então, inter. Então, ele veio, ó. Então, ele interveio, certo? Olha aí que interessante. Isso vale, tá? Essa questão da flexão, para inúmeros e inúmeros verbos. Tá? O verbo haver, eu houve, eu reouve. Tá? Eu já vi em prova, eu reavi o dinheiro. Tá? Só que o verbo reaver vem do verbo haver. Então é eu houve, tu houveste, ele houve. Não existe eu havi do verbo haver. Então não existe reavi do verbo reaver. Tá? Agora eu queria destacar o seguinte, ó. É importante. Eu vou apagar. 1, 2, 3. Ok? Apagar aqui para liberar espaço. Mas como está gravado aí, você consegue voltar. Certo? Ó, é importante destacar o seguinte. O verbo convir, intervir, vem do verbo vir. Certo? Verbo reter, deter, conter, manter, obter, suster, vem do verbo ter. O verbo repor, depor, compor, propor, né, antepor e outros vem do verbo pôr. Agora, o verbo querer não gera o verbo requerer. Tá? Muita gente pode pensar que o verbo requerer vem do verbo querer. Não vem. Tá? E isso está em prova. Tá? O que é querer? Querer é desejar. E o que é requerer? É solicitar por requerimento. Tá? Não tem nada a ver com querer de novo. Né? Requerer é fazer um requerimento. Não é querer duas vezes. Tá? Refazer, fazer de novo. Reler, ler de novo. Requerer não é querer de novo. Tá? Então, ó, só para a gente ter uma ideia aqui, ó, presente no indicativo.
Eu quero, tá? Presente do indicativo. Isso aqui não está no seu material, seria interessante você anotar. Presente do indicativo, eu requeiro. Eu requeiro, certo? Então, aqui é presente do indicativo. Pretérito perfeito, eu quis. Eu quis. Aqui eu requis? Não, eu requeri. Tá? Eu requeri. Isso aqui é pretérito perfeito. O que é o pretérito perfeito? É uma ação concluída, acabada, em relação ao momento da fala. Tá? Em relação ao momento da fala. Outro caso, se eu quisesse, ó, quisesse. Aqui se eu requisesse? Não, aqui é se eu requeresse. Se eu requeresse. Então aqui eu tenho o SSE, né? Nos dois casos, ó, SSE, então já sei que se trata de pretérito imperfeito, pretérito imperfeito do modo subjuntivo, certo? Quando eu quiser, futuro do subjuntivo, ó. Quando eu quiser. Quando eu requiser, não. Quando eu requerer. Quando eu requerer. Então, isso aqui é futuro. Melhorar esse fu aqui. Futuro. Futuro do subjuntivo. Futuro do subjuntivo. Certo? Então, aqui só para mostrar para você que o verbo querer não gera o verbo requerer. Isso pode, de certo modo, iludir aí na prova e você pensar que é, quando na verdade não é. Então, vamos ficar atentos aí a essa questão da flexão verbal, tá? Principalmente para as formas derivadas aí do verbo vir, do verbo ver também, tá? Mas principalmente verbo vir, verbo ter e verbo pôr e suas formas derivadas. Considerando três tempos, né? Pretérito imperfeito do subjuntivo, com terminação não, com desinência SSE, futuro do subjuntivo com desinência R e o pretérito mais que perfeito com a desinência ra. E para finalizar esse assunto, este bloco, né, a gente finaliza verbo com este assunto agora, a gente vai ter voz do verbo. Muitos editais trazem isso, mas nem precisa trazer, né? Se tem morfologia, tem voz do verbo, ok? Golezinho de água. Então, ó, professor, voz do verbo, eu não sabia nem que o verbo falava. O verbo não fala, não. Tá? Quando se fala de voz do verbo, a gente está se referindo à voz ativa, passiva e reflexiva. E é importante aqui também você saber passar da voz ativa para a voz passiva. E, preferencialmente, vice-versa. O processo é muito semelhante. Tá? Ó, vamos lá, voz do verbo. Voz ativa. O que é a voz ativa? A voz ativa representa um sujeito que, ó, vou pegar aqui o nosso marca-texto. Voz ativa. O que é voz ativa? Você tem um sujeito que pratica ação. Tá? O sujeito pratica ação que é expressa pelo verbo. Lembrando que nós não vimos ainda sujeito, vamos ver, tá? Neste curso. Mas o que é o sujeito? É aquele termo com o qual o verbo concorda. O sujeito é o termo que flexiona o verbo. Como é que eu faço para identificar o sujeito? É só perguntar ao verbo que ou quem. Quando eu pergunto ao verbo que ou quem, a resposta é o sujeito, certo? Então, aqui nós temos o seguinte, a voz ativa, tal. Quem é o sujeito? A mãe penteou a criança. O sujeito é a mãe. Qual é o núcleo? Mãe. Então, mãe é o sujeito da oração. Quem está praticando a ação? É o sujeito. Então, o sujeito praticou a ação aí na voz ativa, né? Você está vendo aí que a voz do verbo é voz ativa, porque o sujeito pratica ação. Então, voz ativa é isso, tá? Sujeito pratica ação. Geralmente, quando nós temos aqui voz ativa, notar que eu não coloquei isso no seu material, aí você, opa, aqui eu marca texto, quero a caneta, tá? Quando você tem voz ativa,
Geralmente o verbo é intransitivo. O que é um verbo intransitivo? É aquele que não pede complemento. Por exemplo, o verbo é acordar, certo? Quem acorda simplesmente acorda. Geralmente na voz ativa, o verbo é transitivo direto. O que é isso? É um verbo que pede complemento sem preposição. Pede complemento sem preposição. Por exemplo, o verbo alugar. Quem aluga, aluga algo. O verbo também costuma ser transitivo indireto. O que é um verbo transitivo indireto? É aquele que pede complemento com preposição, né? E pode ser uma destas 6 preposições: a, de, em, para, com, por. Tá? Por exemplo, precisar, gostar, referir-se, preocupar-se. Tá? Colocar aqui o verbo gostar. Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Ou então, o verbo da frase é transitivo, é um verbo transitivo direto e indireto. O que é isso? É o verbo que pede 2 complementos, com preposição e sem preposição. Por exemplo, o verbo avisar. Quem avisa, avisa algo a alguém, por exemplo. Tá? Então, assim, para você identificar mais facilmente a voz ativa, você tem na frase ou um verbo intransitivo, que não pede complemento, ou um verbo transitivo direto, que pede complemento sem preposição, ou um verbo transitivo indireto, que pede complemento com preposição, ou um verbo transitivo direto e indireto, que pede os 2 complementos. Tá? Aí fica mais fácil de você perceber a voz ativa. Na sequência, temos voz passiva. Se na voz ativa o sujeito pratica ação, na voz passiva o sujeito sofre ação. Então, a voz passiva indica que o sujeito da oração é paciente, ou seja, ele sofre a ação que é expressa pelo verbo. Por exemplo, a criança foi penteada pela mãe. Tá? Quem foi penteada pela mãe? A criança. Criança é o sujeito da oração. Voz passiva interessa muito, tá? E a gente vai já ver como é que eu identifico a voz passiva. Aí existem 2 tipos de voz passiva: voz passiva sintética e voz passiva analítica. A gente vai ver como é que isso acontece. Bom, a gente vai olhar como a gente fez aí na letra A para a estrutura verbal, ok? E a letra C, voz reflexiva. O que é a voz reflexiva? O sujeito, ó, pratica e sofre ação. Tá? A voz reflexiva pratica e sofre ação que é expressa pelo verbo. Então, o sujeito pratica e sofre essa ação. Bom? Por exemplo, a criança penteou-se. A criança, né, ó, é o sujeito da oração. Então, na voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre ação. Aqui o sujeito está praticando e está sofrendo ação. Quando eu digo assim, ele secou-se após o banho, voz reflexiva, ele pratica e sofre ação. Tá? O que mais? Ele penteou-se, já tem aqui, né? Ok. Certo? Ele limpou-se após a atividade na lama. Após uma brincadeira na lama, ele limpou-se. Então, voz reflexiva. O sujeito pratica e sofre ação. Querendo ou não, estava com a faca na mão, foi cortar vegetais e cortou o dedo. Ele cortou-se com a faca. Tá? Querendo ou não, ele se cortou. Então, voz reflexiva. O sujeito pratica e sofre ação. Então, identificamos aqui a voz, né, ativa, voz passiva e voz reflexiva. E eu queria dar um destaque especial aqui agora à voz passiva, tá? Porque voz passiva cai muito mais em prova do que as outras 2 vozes. Tá? Ó, a voz passiva pode ser sintética ou analítica. Ok? Sintética ou analítica. Como é a sintética? A sintética também é chamada de pronominal. Eu quero que você olhe para a estrutura da frase, tá? Para a estrutura da frase. Ó. Ocorre quando o verbo está acompanhado de um pronome apassivador, se, ou partícula apassivadora, nas seguintes construções. Quando eu tenho voz passiva sintética, eu tenho verbo transitivo direto mais o se, ou verbo transitivo direto e indireto mais o se. Já vimos o que é isso, né?
verbo transitivo direto e indireto. Por exemplo, ó, vendem-se frutas. E detalhe, tá? Na voz passiva, o sujeito sempre está expresso na frase. Ó. Sujeito, frutas. Como ele está no plural, e o verbo concorda com ele, por isso que o verbo vai para o se é classificado como pronome apassivador ou partícula apassivadora. É a mesma coisa. Eu estou dizendo isso porque muitas questões cobram função do se. Tá? E aí, o verbo da frase, ó, verbo transitivo direto. Ok? Essa questão aqui também envolve concordância verbal, porque o sujeito está sempre presente na frase, o sujeito da voz passiva. Se ele estiver no plural, ele vai flexionar o verbo na terceira pessoa do plural. Tá? Outro exemplo aqui, ó, dão-se aulas de piano. Aulas de piano é o sujeito. Tá? Lembra como é que eu ensinei a você, como é que a gente identifica o sujeito? É só perguntar o verbo que ou quem. A resposta é sujeito. O que se dão? Aula de piano. Tá? E aí, ó, tá no plural, por isso que o verbo está no plural. O se é um pronome apassivador ou partícula apassivadora. E o verbo aqui, ó, é transitivo direto e indireto, certo? Isso é a voz passiva sintética. É interessante você memorizar essa estrutura, tá? Fazem-se unhas, por exemplo. Alugam-se casas. O sujeito está no plural. Geralmente o sujeito vem depois do se. Embora essa não seja uma estrutura canônica, padrão, tá? Geralmente só. E aí a voz passiva analítica. Tá? Como é que eu identifico a voz passiva analítica? Também pela estrutura da frase. Ó. É formada por um verbo auxiliar, é um desses três, ó, ser, estar ou ficar, mais o particípio do verbo principal. A gente vai ter dois verbos. O principal é o da direita. Ó, frutas são vendidas. Olha aqui a locução verbal, ó, verbo ser mais o particípio. Aulas de piano são dadas. Olha aqui a locução verbal, verbo ser mais o particípio. Eu disse a você que na voz passiva, o sujeito sempre está presente na frase. Né? Aqui é o sujeito. Ó. Plural, aí a estrutura aqui no plural. Estrutura verbal. Aulas de piano, sujeito. No plural, a estrutura verbal no plural. Tá? Então, tá aí a voz passiva analítica. Aí, cai muito em prova, tá? Para você mudar da voz ativa, certo? Para a voz passiva analítica. Como é que eu mudo uma frase que está na voz ativa para a voz passiva analítica? Que é que tem o verbo ser, tal, ficar mais um particípio. Eu vou lhe dar aqui 6 situações, 4 ou 5 situações. O sujeito da voz ativa ó, adquire as funções de agente da passiva, na voz passiva analítica. Prof, o que é o agente da passiva? É um termo que pratica ação na voz passiva. Tá? Só isso. Agente da passiva é um termo que pratica ação na voz passiva. Se eu disser assim, a casa foi vendida pelo dono. Quem está praticando a ação? Pelo dono. Ou seja, o dono vendeu a casa. Então, a casa foi vendida pelo dono. Então, o termo que pratica ação na voz passiva se chama agente da passiva. E o agente da passiva geralmente vem no final da frase. É mais fácil você identificar. Tá? Então, na voz ativa, eu tenho um sujeito. Na voz passiva analítica, eu tenho um agente da passiva. 2. O objeto direto, que é um complemento verbal. Né? O objeto direto é um complemento verbal sem preposição. O objeto direto da voz ativa adquire as funções de sujeito na voz passiva analítica. Quando a gente der o exemplo aqui, vai ficar muito mais fácil. O verbo da voz ativa, ó, verbo da voz ativa, adquire a forma do particípio na voz passiva analítica. Participa aqui, no caso, aquele que termina em ado ou ido, por exemplo. Tá? E na voz passiva analítica, há sempre um verbo a mais. Tá? Há sempre um verbo a mais, que é o verbo auxiliar. Ser, estar ou ficar. E qual é o tempo desse verbo? Em que tempo está esse verbo? Ó, na voz passiva analítica, o verbo de ligação, que é o ser, estar ou ficar,
assume o tempo verbal do verbo da voz ativa. Se você tivesse que decorar isso aqui, seria muita coisa, né? Talvez a gente gastasse um tempão tentando memorizar isso aqui, mas na prática isso é bem mais fácil, tá? Vamos dar exemplo aqui, ó. Ó, voz ativa, ele encontrou o dinheiro, certo? Aqui eu tenho, ela encontrou o dinheiro, né? Sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto, que é o complemento verbal do verbo transitivo direto. Aí o que foi que houve agora, ó? O objeto direto virou sujeito, o dinheiro. Tem um verbo a mais, ó, que é o verbo, no caso aqui, o verbo ser. Por que foi? Porque está no pretérito perfeito? Porque esse verbo aqui está no pretérito perfeito. Ele assume o mesmo tempo. Encontrado é o quê? É esse verbo aqui que na voz passiva fica no particípio. Ó, particípio ado. E o sujeito aqui virou agente da passiva aqui. Certo? É como se fosse assim, ó, eu tenho uma frase nesse sentido. Aí a voz passiva é nesse sentido, tá? Ó, eu tenho daqui para lá, aí eu venho de lá para cá. O dono vendeu a casa. A casa foi vendida pelo dono. Meu pai comprou um carro. Um carro foi comprado por meu pai, certo? Eu faço o sentido inverso. Cana, então você percebe que o exemplo aqui, né, é a descrição do que a gente viu lá em cima. Tópicos 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Se eu tiver que passar da voz ativa para voz passiva, então eu vou eliminando. Tá? Para começar, eu faço o mesmo processo. Ó. Eu tenho aqui a voz passiva. A voz ativa, eu vou de lá para cá. Ó. Ela encontrou o dinheiro. Eu elimino o verbo de ligação, né? Esse verbo de ligação aparece na voz passiva analítica. Tá? Eu elimino essa preposição, que o sujeito não é introduzido por preposição. Esse verbo aqui está no pretérito perfeito. Aí esse tempo verbal é transferido para o da direita. Ela encontrou o dinheiro. É o processo inverso. Tá? Eliminando aí aquilo que eu havia acrescentado. Mais ou menos isso, tá? Grosso modo. E aí, se eu tiver que passar uma frase da voz ativa para a voz passiva sintética, que é aquela que tem o verbo mais o se, eu vou fazer o seguinte, ó. O objeto direto, que é o complemento verbal, sem preposição, da voz ativa, adquire as funções de sujeito na voz passiva sintética. E adiciona-se a partícula se ao verbo da voz ativa, que adquire as funções de pronome apassivador ou partícula apassivadora. Isso aqui é bem mais fácil, ó. Ganharam um delicioso bolo de aniversário. Ganharam, ó, verbo transitivo direto. Quem ganha, ganha algo, né? Ganharam o quê? Um delicioso bolo de aniversário. É o complemento desse verbo. O complemento se chama objeto direto. Agora eu vou só colocar um se. Ganhou-se. Tá? Por que o verbo ficou no singular? Porque isso aqui, ó, passa a ser sujeito. Eu disse a você que na voz passiva, o sujeito sempre está expresso na frase. Então, o sujeito é isso aqui, ó. O que se ganhou? Um delicioso bolo de aniversário. Como está no singular, o verbo aqui fica no singular. E o se vai ser classificado como partícula passivadora ou pronome apassivador. Tá? Isso aqui não é muito comum não, tá? O mais comum é se passar uma frase da voz ativa para a voz passiva analítica. Eu faço, né? Eu inverto os termos, ó. Meu pai comprou um carro. Um carro foi comprado por meu pai. Voz passiva analítica tem um verbo a mais, é o verbo de ligação, ser, estar ou ficar. Esse verbo auxiliar vai assumir o tempo verbal do verbo da voz ativa. E o verbo da voz ativa vai para a voz passiva no particípio. Tá? Ó, ele limpou a casa. Limpou vai ficar limpado. E o verbo auxiliar da voz passiva vai assumir esse tempo verbal, pretérito perfeito. Ele limpou a casa. A casa, no caso, né, foi limpa por ele. Tá? Limpado, né, em outra situação. O verbo limpar, né, tem esses dois particípios, limpado e limpo. Aqui a gente vai usar o particípio regular.
Então, ó, ele limpou a casa foi limpa por ele. Ele espanou o móvel foi espanado por ele, certo? Ok? Então, é isso aí, tá? E a gente finalizou a aula. Obviamente, né, tem um mundo aí de informação para você revisar. Tá? Claro, aqui, né, a gente orienta e diz como é que é. Agora, quanto mais você se expuser ao conteúdo, quanto mais você estudar, ler o material, tá? Mais isso começa a fazer sentido. Bom, pode ser que na primeira vez você entenda pouca coisa, pode ser que não, tá? Mas aí fazer o quê? Desistir? Jamais, tá? A gente vai estudar de novo e de novo, até isso, né, que faz sentido para mim, comece também a fazer muito sentido para você. Tá bom? Então, manda ver, estuda quantas vezes for preciso, quantas vezes for possível também, tá certo? Eu acredito muito que a gente vai chegar lá. Valeu? Aguardo você no próximo bloco. Até lá. Tchau, tchau.